Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Marques, do grupo 15, e a gente vai resolver aqui o exercício 29 da lista. O exercício nos pede para calcular o momento m0 dessa força de 1,2 kN em relação ao eixo OO. E a resposta do exercício é uma tendência de giro aqui de menos aproximadamente 350 newtons por metro no sentido anti-horário, né? A primeira coisa que a gente faz em todos os exercícios desse tipo é colocar o sistema de coordenadas, né? Então x, y, z, aqui a partir desse ponto zero, arbitrariamente escolhido, e nomeamos a força aqui dada de 1,2 kN de F. O próximo passo é colocar os pontos A e B, que é a partir deles que a gente vai ter o vetor posição, né, partindo aqui da força F e indo até o eixo OO. Então já coloquei aqui, né, o vetor J, que é o nosso vetor posição, chamando assim. Aqui eu estou na apresentação, por isso não coloquei as setinhas aqui em cima, né, mas isso aqui nomeado vetor J, calculado a partir das coordenadas do ponto A e do ponto B. Então esse vetor tem as coordenadas de menos 300, 0, 95. Então menos 300 em x, 0 em y e 95 em z, né? Se a gente fizer aqui a altura que o eixo está para o ponto de origem da força, 200 menos 105, vai dar 95. Se a gente fizer aqui o eixo, o ponto B ele está no ponto 00, né, do x e do y, então não temos nenhuma mudança. Por isso que ele tem a coordenada em y zerada aqui, e em x a direção vem nesse sentido aqui, né? Então ele tá lá, começa lá no menos 300, que é esse 300 milímetros aqui nesse caso, né? Beleza. E agora a gente começa a trabalhar com essa força aqui para decompor, fazer a decomposição dela e encontrar de fato as suas componentes para calcular o momento, né? Então em FZ a gente tem FZ sendo esse laranja aqui, né? Essa componente. A gente vai dividir ela então em FZ e em FXY, que é o que o exercício nos dá aqui desses 60 graus. E depois desse XY a gente decompõe ela de fato em X e em Y para ter todas as componentes da força, né? Então primeiro a gente faz essa decomposição encontrando F de Z, que nada mais vai ser do que o F, né, 1,2 kN, vezes o seno de 60. Então aqui a gente tem o triângulo retângulo, seno de 60, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto F de Z dividido pela hipotenusa, que é 1,2. Então vai ser F de Z dividido por 1,2 é igual a seno de 60. Aí joga, né, multiplica pelos dois lados aqui 1,2, fica F de Z é igual a 1,2 vezes o seno de 60. Isso resulta em 1,04 kN. Beleza. E o F de XY é a mesma coisa, só que aí vai ser o cosseno, né? Então, cateto A adjacente sobre a hipotenusa vai ser aqui, vai resultar em 1,2 vezes cosseno de 60, que é meio, então vai dar 0,6 kN. Beleza. Então, agora a gente decompõe essa força F de XY, que é essa verde aqui. A escala aqui tá diferente, né? Era para estar certinho, mas dá para entender. O f de x então vai ser o f de xy, que é essa componente aqui, vezes o seno de 40. Agora o triângulo retângulo já está mais aqui, né? Acompanhando o cursor aqui, está aqui, nesse lado. E aí a mesma coisa, a mesma lógica, vai resultar em o seno de 40 vezes o f de xy, que é 0,6, vai resultar aqui em menos 0,39 kN. E o cosseno de 40, também mesma coisa para f de y, vai dar 0,46 kN. Beleza? Só modifiquei aqui, né, para colocar o f de xy é 0,6, então está multiplicando aqui, coloquei aqui embaixo. Aqui é menos 0,6, é por isso que f de x aqui está negativo no caso. Ele vem negativo, acompanhando aqui a coordenada x, né? E o f de y já ele vem para cá, certo? Então tem um para cá, né, e um para cá. E aí a gente calcula a força F, então, né,
nos eixos I e JK, né, x, y, z. Então f de x vai ser menos 0,39, de y 0,46 e de z 1,04. Beleza, então aqui a gente consegue calcular o momento já dessa força, a tendência de giro dessa força em relação a esse ponto aqui, né, do eixo OO, que é basicamente pegando o vetor posição, fazendo o produto vetorial do vetor posição em relação à força, né. Beleza. E aqui a gente vai usar, então, isso que eu grifei aqui, né, o vetor posição e a força. A gente vai usar um conceito do princípio dos momentos, que eu vou até colocar a aula que o professor deu no momento síncrono, que ele explica claramente, de maneira muito mais didática do que a gente vai explicar, né, mas basicamente a somatória aqui de cada componente em relação a cada posição, se a gente somar tudo, vai dar o momento final, né? É a mesma forma do que a gente calcular esse produto vetorial aqui, né? Colocar naquela matriz que a gente está acostumado, de JK, vetor posição e vetor força, né? Vai dar na mesma aqui. Então, a gente pega aqui a altura Z, que vai ser 95, né? Essa diferença de 200 e 105, que é essa aqui, né? Do vetor posição, 95. Multiplica pelo f de x, que é a componente perpendicular a essa coordenada, né, ao z. Como isso aqui é perpendicular, a gente pode fazer essa análise. Como f de x é menos 0,39, vai resultar aqui em menos alguma coisa. E aqui menos 300, né, que é basicamente essa distância aqui, que é em x, né, essa distância desse eixo aqui para desse ponto até esse ponto, né, que é o aqui da figura, e vezes o F de Z, que é a força em Z, que é essa laranja aqui, né, 1,04 kN. Eu não coloquei as unidades aqui, mas basicamente aqui é milímetros e aqui é quilonewtons. Como aqui é milímetros e aqui é quilonewtons, aqui seria dividido por 1000 metros, dividido por 1000 e resultaria em metros, e aqui multiplicado por 1000 e resultaria em newtons. Então anula o mili aqui com o quilo e resulta em metros e newtons, né? Então, metro vezes newton, que é a unidade do momento, a unidade da tendência de giro. E a gente fazendo essa conta aqui, claro que aqui está aproximado os valores, por isso que não está 100%, 348 aqui. Aqui também está aproximado, né? Não tem as casas finais aqui, mas se a gente tivesse colocado esses senos e cossenos aqui de maneira com mais dígitos, né, resultaria em um valor mais aproximado a 348, 349, enfim, esse valor. Então, essa aqui é a tendência de giro, aí aplicando para a gente entender o porquê que, na verdade, ela é negativa aqui, né, eu não coloquei errado o sinal, ela está em módulo aqui, né, tem um sinal de menos aqui, porque se a gente fizer a regra da mão direita, pegar a força, deixar os dedos, né, apontando para no sentido do vetor e com a palma da mão olhando para o ponto de análise, que é esse ponto aqui, né, esse ponto B, que é do eixo OO, a gente vai ter o nosso dedão furando o olho. Então, vai estar no sentido anti-horário essa força, esse momento, aliás, essa tendência de giro aqui, né, vai estar girando de maneira anti-horária. Por isso que, né, a resposta é justamente essa. Certo? E aí eu coloquei uma breve explicação, que a gente calculou a tendência de giro em torno desse ponto O para um eixo perpendicular que passa pelo plano a partir do vetor dessas forças, utilizando o princípio dos momentos, que é a somatória dos momentos das componentes da força multiplicado pelos respectivos braços, né? Então cada braço perpendicular à ação da força, vai resultar no momento que eu chamei de força principal, né? Que é basicamente calcular a força, calcular o momento a partir daquele produto vetorial que a gente já está acostumado nas matrizes. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer e tentei explicar aqui, mas no vídeo 3C aqui da playlist do professor, ele faz um exercício diferente desse aqui, mas ele explica sobre essa questão, né? Ele faz tanto o cálculo a partir do produto vetorial, quanto o cálculo alternativo aqui utilizando o princípio dos momentos, né? O produto vetorial sendo o método mais clássico que a gente utiliza,
mas ele faz o cálculo também utilizando esse conceito aqui, e acredito que para esse exercício fica até mais simples de entender e de resolver. Certo? Então na minutagem aqui do 49 minutos e 37 segundos desse vídeo 3C, o professor explica também de forma análoga aqui para esse exercício, a gente consegue aplicar. Tudo bem? Qualquer dúvida pode nos contatar aí. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.